Hoje vamos falar de um assunto explosivo sobre libido masculina. Mulheres, vai chegar o dia que eu vou fazer da libido feminina. Mas hoje vamos falar sobre os fatores que diminuem a libido masculina e como procurar ajuda sobre eles, né? O primeiro fator chama-se hipogonadismo, ou a falta de testosterona no sangue. Nós temos uma glândula no cérebro chamada a hipófise e ela produz dois hormônios, o LH e o FSH. O LH é o hormônio luteinizante e ele vai até o testículo e o testículo produz a testosterona. Mas o que acontece? Com a idade, existe a diminuição da produção do LH e a diminuição da produção da testosterona. Isso é o hipogonadismo. E existem estudos que mostram que a partir dos 30 anos, isso começa a diminuir 1% ao ano, principalmente no nosso mundo, onde nós temos poluição, um montão de fatores externos. Então acontece a diminuição. E tem pessoas que eu já encontrei no consultório, homens, na idade de 40 a 50 anos, com a produção de testosterona lá embaixo, bem pequenininha. E com isso o que acontece? Eles tiveram diminuição da libido, aumento da gordura daquela barriga, que é causada também pela testosterona, e isso daí tem sido um problema sério, por isso nós estamos fazendo esse vídeo. E essa diminuição da testosterona também pode ocorrer pelo uso de alguns medicamentos e também por outras doenças que podem causar o hipogonadismo. Os valores da testosterona no sangue podem ser medidos através de exames laboratoriais. Então, uma das causas da queda da libido no homem é a queda da testosterona no sangue. A correção é feita através de reposição de testosterona, mas isso tem que ser prescrito e acompanhado por um médico. Ela vai realmente ajudar na volta da libido e na regularização da libido da pessoa. É possível o retorno da libido por baixa testosterona. Isso tem solução. Vamos fazer um parêntese aqui. Não adianta você querer fazer exames por conta própria, saber como está a testosterona, porque você tem um monte de resultados, vários tipos de testosterona e você não vai saber avaliar. Você precisa de acompanhamento de um médico que saiba te ajudar nessa área de hormônios e de testosterona. Essa área não é brincadeira e pode causar danos sérios à sua saúde. Vamos lá, o próximo tópico. Se a falta de testosterona ela causa a alteração da libido, o excesso de testosterona também. Atletas profissionais com valores altíssimos de testosterona têm experimentado a diminuição da libido. E então, lembre-se, não dá para abusar de testosterona. É possível o retorno da libido por excesso de testosterona. Isso tem solução. Agora vamos falar de diabetes. Quando o paciente chega ao consultório com problema na área de libido, uma das principais preocupações do médico é quanto a diabetes. Diabetes mellitus é uma doença que aumenta a quantidade de glicose no sangue e com isso ocorrem lesões nos microvasos sanguíneos. Ou esses vasos, por exemplo, quando atinge o vaso dos olhos, causa cegueira. Quando atinge os vasos dos rins, acontece a insuficiência renal. E quando a diabetes ataca os vasos dos pés, acontecem as amputações de pé, coisas terríveis. Mas também, quando os vasos da cabeça do pênis, chamado glande, é atingido, existe uma diminuição da sensibilidade e da libido. A doutora Elizabeth Almeida, uma médica, ela diz que para o homem ter uma ereção é preciso ter uma boa circulação sanguínea. O descontrole da glicemia afeta o fluxo de sangue, portanto, diretamente o mecanismo da ereção. Estima-se que mais da metade dos homens diabéticos vão desenvolver disfunção erétil e problema de libido. E isso já começa com o pré-diabetes, na síndrome metabólica, que também começa com aquele sobrepeso, né? É possível o retorno da libido por causa da diabetes. Isso tem solução, um acompanhamento médico sério. Disfunção erétil.
Gente, eu tenho que falar de uma enzima que inibe a ereção. Ela é chamada de fosfodiesterase. Olha que nome feio. Por causa da idade, da obesidade e outros fatores, acontece o aumento da fosfodiesterase e uma diminuição da ereção. O camarada olha aquele estímulo visual. E no homem, o maior gatilho da libido é o estímulo visual. Então o camarada olha, é a minha esposa, é aquela pessoa especial, e ele fala, chega a falar, oi meu amor, vamos lá, é hoje. Daí ele fala com ele lá, é hoje que a jurupoca vai piar, eita lasca. Daí ele vai e na hora a jurupoca não pia, porque na verdade não acontece a ereção. Isso é por causa da fosfodiesterase. Para isso foram criados medicamentos que são inibidores da fosfodiesterase. Entre eles estão o Viagra e o Cialis. Mas, pensa numa coisa, eles podem reativar a ereção, mas precisa ter o desejo. E uma coisa muito importante que eu preciso falar para você, eles precisam ser prescritos por um médico, só por um médico. Por quê? Porque eles mexem com a circulação, eles mexem com a pressão arterial, com o coração e misturado com alguns medicamentos, eles podem levar à morte. Eles levam ao infarto do miocárdio fácil. Por isso, antes de usar, precisa consultar um médico experiente que saiba te orientar. Quem tem pressão alta, mais perigoso ainda, tem que falar com o médico. É possível o retorno da libido por falta de ereção. Isso tem solução. Ajuda médica. Então, gente, você está gostando? Nossa, esse assunto é explosivo, né? Pois é, deixa o seu like, deixa o... gostei. Deixa aí, não gostei. Ou então fale para o seu amigo, alguém que está precisando, conte para ele. Começa a me seguir, põe lá, me seguir. Vai lá, manda para alguém, salva, faz alguma coisa. Vamos estar junto nesse projeto. Vamos seguir em frente, vamos lá. Agora para o próximo ponto, esse é explosivo mesmo. Obesidade e sobrepeso. A Sociedade Brasileira de Urologia soltou um artigo que diz que 50% dos obesos têm problema de ereção. Complica, hein? Segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, o peso também pode exercer interferência determinante na produção de hormônios, principalmente entre os homens. Ou seja, as pessoas com obesidade e sobrepeso têm maiores chances de perder cedo o interesse por sexo. Uma especialista em fisiologia humana e longevidade, a doutora Leila Gonzaga, ela fala que as células adiposas em excesso provocam desequilíbrio hormonal em diversos órgãos e sistemas. E isso daí altera a libido. A obesidade está ligada ao desequilíbrio das taxas hormonais e níveis baixos de testosterona. Então você já viu, né? A obesidade estimula uma enzima chamada aromatase, que transforma a testosterona em hormônio feminino nos homens, chamado estradiol. E a relação entre o estradiol e a testosterona tem que ser estudado pelo médico para avaliar a alteração hormonal em cada pessoa. Gente, você não imaginava isso, né? E tem mais outra coisa, o paciente acima do peso, ele pode não gostar da sua própria imagem corporal. E essa não aceitação da autoimagem, ela pode fazer com que o indivíduo apresente uma baixa autoestima e até desenvolva quadros de depressão e leve à perda da libido. Mas lembre-se, é possível o retorno da libido por causa do sobrepeso e da obesidade. Isso tem solução, perda de peso séria. Por último, agora eu quero falar sobre a depressão. A depressão tira o prazer das coisas. Às vezes todos estão se divertindo, mas a pessoa com depressão não consegue chegar a esse estado de diversão, de alegria. Isso ocorre com a libido. Essa sensação de tristeza inibe o desejo sexual, inibe a sensação de prazer no sexo e praticamente leva a pessoa a se afastar do sexo e do prazer. A depressão é uma realidade
e ela causa de suicídio, a causa de sofrimento das pessoas e leva a consequências muito sérias. A depressão tem que ser tratada. Como reconhecer a depressão? Com uma pergunta simples. Eu estou triste a maior parte do tempo? Se sim, então você está com a depressão e você deve procurar um profissional médico para uma ajuda, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. Se você só tem uma coisa, não fique sozinho nessa luta. É possível o retorno da libido por causa da depressão. Isso tem solução. Bom, essas são as principais causas de perda de libido e as formas de corrigi-los. Espero poder ter ajudado você. Sexo e alegria. Para que haja sexo, a libido tem que estar saudável. Nessa hora, o médico experiente pode ajudar você.